a todos, eu sou a psicanalista Fabiana Paula e nós estamos começando mais um programa Conversa no Divã. E hoje o nosso tema será o movimento psicanalítico e a hipnose. E nós temos como nosso convidado o doutor Reginaldo Rufino, presidente da ABEP, Associação Brasileira de Estudos Psicanalíticos do Estado de Pernambuco, e também da SHEP, Sociedade de Hipnoterapia do Estado de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, doutor Reginaldo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Doutora Fabiana, a honra é enorme, né, estar com a senhora nesse momento, e principalmente para tratar de um tema tão importante. Falar de Freud, falar de psicanálise, falar de hipnose, falar de Mesmer, sempre me é algo muito motivante, porque para mim essa é a essência de todo o conhecimento que nós temos na atualidade. Ai de nós se não fossem esses do passado, o nosso Freud, o Sigmund Freud e o nosso Franz Anton Mesmer, os pais da psicanálise e da hipnose reciprocamente. Doutor Reginaldo, Freud se forma em medicina e depois ele vai para Paris estudar com o renomado médico Charcot. Lá ele passa aproximadamente 6 meses e depois retorna a Viena. Nesse retorno, ele traz consigo a aprendizagem sobre hipnose que ele encontra nas investigações que Charcot estava fazendo com as pacientes histéricas. Como é esse início, esse aprendizado de Freud em Paris com Charcot e o que ele traz para o início do tratamento com as pacientes em Viena? Muito boa essa sua pergunta. Inclusive, as traduções dos legados de Freud, das suas obras, na sua percurso pelo mundo inteiro, principalmente uma tradução do alemão para o inglês da Inglaterra, para o espanhol e depois para o português, houveram muitas falhas. As primeiras obras publicadas em português realmente colocaram em Freud alguns conceitos que não são assim. Ele não tinha esse pensamento. Simplesmente surgiu da cabeça dos colegas que foram tradutores. Freud foi para Paris, especificamente, estudar no Hospital de Saint-Pétrier, o hospital mais importante de saúde mental naquela época, no século XIX, e a única doença mental que persistia na sociedade era a histeria. E o conceito ainda era que a histeria era uma patologia mental das mulheres. A palavra histeria vem de estéreo, vem de útero. Então, era a doença que as mulheres apresentavam e que, segundo conceitos dos antecessores de Freud, era nada mais do que resultante de uma sedução paterna. Charcot, em Paris, como chefe da clínica de neurologia em Saint-Pétrier, ele descobriu uma técnica através da hipnose para tratar a histeria. Ora, não existiam métodos ainda. Histeria era a única doença prevalente. Os homens, sempre que apresentavam um distúrbio de comportamento, eram tidos como possuídos satanicamente. As mulheres tinham uma opção, ou histeria ou também possuída satanicamente. Freud terminou medicina e ganhou um prêmio no Hospital de Psiquiatria de Viena e foi estudar com Charcot. Não se conheciam. Ao chegar em Saint-Pétrier, apaixonou-se. Apaixonou-se, assim como nós, na atualidade, também somos apaixonados por essas ciências
que tratam a mente com tanta humanidade, com tanto respeito. A senhora agora está concluindo sua formação em hipnoterapeuta, a senhora vai crescer o seu conhecimento de uma forma extraordinária, que como psicanalista, o somatório dessas duas ciências lhe dá uma dimensão inimaginável. Segundo o nosso grande poeta Fernando Pessoa, nós não somos do tamanho que somos, nós somos do tamanho do que vemos. Então, quanto mais conhecemos, mais vemos, mais crescemos. Só espero que esse crescimento não nos torne vaidosos, que aí há uma regressão para a falibilidade. Portanto, Freud estudou com Charcot, aprendeu hipnose. Você há de convir, minha querida doutora Fabiana, que o conhecimento de hipnose em 1889 não era 1% do que se tem hoje. Muita coisa evoluiu depois de Charcot, depois de Freud, depois de tantos outros que utilizaram-se da hipnose, como também o Joseph Breuer, que o James Ride, por exemplo, que cunhou a palavra hipnose. Tudo isso mudou. Freud volta a Viena com essa bagagem, com esse entusiasmo, porque Freud era um apaixonado pelo conhecimento. Tudo que dissesse respeito ao comportamento humano estava diretamente ligado à motivação, à satisfação, eu diria até ao prazer no seu clímax máximo do Dr. Freud. O conhecer o outro, observar o comportamento do outro. E ele começa a praticar a hipnose na clínica de psicanálise, que ainda não tinha o nome de psicanálise. Ainda era tido como psiquiatria dinâmica, que a nossa primeira mulher a se submeter a este método, a Berta Poppenheim, que recebeu o cognome de Ana O, era usado no tratamento do Dr. Joseph Breuer e posteriormente com o Dr. Freud. A hipnose surge e ela se expande. Eu não sei, eu não tenho como lhe afirmar, mas eu acredito que Dr. Freud chega um momento em que ele consegue externar que a hipnose não atendia na totalidade a sua necessidade enquanto profissional de saúde mental que visava tratar as histerias. Depois, Dr. Freud, nesse intervalo, ele descobre, em suas pesquisas, que a histeria não era uma doença feminina, que a histeria era uma doença humana. Doutor Reginaldo, e havia até uma dúvida se era de origem psicológica ou neurológica também? Havia essa dúvida? Havia uma dúvida. Freud entendia a histeria muito mais como algo mental do que comportamental. Mas o Theodor Meiner, o grande preceptor de Freud do Hospital de Viena, achava que não. E nada mais do que uma encenação, de que uma forma de demonstrar, se mostrar à sociedade, principalmente os desmaios, alguns sintomas que a histeria apresentava, parecia que era um pouco de encenação. Mas o Dr. Freud chegou a mostrar, Dr. Theodor Meiner, quem Freud sucedeu logo depois, que não, que a histeria é uma doença de natureza estrutural, mental. Portanto, o Dr. Freud viu que a hipnose o nível do transe que ele desejava para alcançar os porões do inconsciente, porque lá subjaz, até na atualidade, todo o nosso comportamento, do inconsciente que parte as nossas ações, sejam elas patológicas ou não, sejam elas psicóticas ou neuróticas. Portanto, Dr. Freud viu
E dizem na sua biografia, como Peter Gay, por exemplo, que Dr. Freud abandona a hipnose e cria uma técnica própria, chamada livre associação de ideias. Mas, doutor Reginaldo, então havia uma limitação da hipnose no tratamento? A hipnose não se mostrou tão eficaz assim? Como foi essa transição? Eu não sei se a limitação, minha cara doutora Fabiana, estava na hipnose ou estava no nosso querido doutor Sigmund Freud. Eu, particularmente, acho que foi doutor Sigmund Freud, que não tinha o conhecimento ainda necessário para tratar as doenças de naturezas estruturais com a hipnose. E ainda tem um outro pensamento. Se Dr. Freud continuasse usando a hipnose, qual o ganho intelectual para o mundo da cultura que renderia para Dr. Freud? Dr. Charcot continuava sendo o grande descobridor do tratamento eficaz para curar a histeria. E aí não acrescentaria praticamente nada no currículo e na vaidade de Dr. Freud. Vocês vão me convir que Dr. Freud não fez análise, ele não teve psicanalista, ele não teve o privilégio que nós tivemos e continuaremos tendo. Então, Dr. Freud cria uma técnica para se usar durante uma sessão de psicanálise chamada livre associação de ideia, que a senhora usa, que eu uso, os doutores psicanalistas todos usam. O paciente vai para o divã e fala de forma livre, sem nenhuma censura. Ora, na hora que ele fala livre, sem nenhuma censura, naturalmente o indivíduo já está num transe, claro, hipnoidal. Com o tempo da pessoa falando de forma sem nenhum ponto limitante, ele começa a relaxar. E isso, para todos nós hoje, é um transe hipnótico. Então, a hipnose sempre esteve no setting psicanalítico. A hipnose sempre esteve no consultório médico. A hipnose sempre esteve na sala de aula. A hipnose sempre esteve presente na vida de todo mundo. Então, o pai da psicanálise tornou-se pai porque ele criou uma técnica própria. Isso é ciência. Para você criar uma ciência, tem que ter uma teoria, uma técnica própria e uma filosofia definida. Dr. Freud tinha a teoria, tinha uma filosofia definida, buscada lá atrás na sua vida como judeu, mas faltava uma técnica para se tornar realmente um patrono dessa ciência indescritível que tanto bem faz à humanidade. Doutor Reginaldo, então afirmar que Freud abandona a hipnose é uma frase incorreta? Sem nenhuma dúvida. Eu afirmo isso, doutora Fabiana, com a maior convicção. Freud nunca abandonou a hipnose, como nós, psicanalistas, nunca iremos abandonar. Sejamos hipnoterapeutas ou não. A hipnose faz parte do nosso cotidiano. O divã é o útero, simboliza o útero que gerou aquele paciente que ali está deitado. Isso já é toda a ferramenta mais importante para tornar o indivíduo em estado hipnoidal. Eu quero dizer aqui que a hipnose é o estado alterado de consciência. É você sair da sua onda de normalidade, que nós chamamos de beta, e alcançar alfa, teta ou delta, através de sugestões. Mas o nosso grande hipnoterapeuta, Milton Erickson, fazia tudo isso sem a necessidade da sugestão, que é a indução do transe. Então, você sabe que existe a hipnose natural ou naturalista do nosso querido
Milton Erickson, a hipnose ericksoniana. Então você não precisa pegar o paciente e dizer, agora você vai dormir, um sono profundo. Não precisa. Até porque a hipnose, ela vem recheada, ainda na atualidade, com mitos inconcebíveis por qualquer pessoa que tenha um bom senso. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta indispensável em todas as áreas do comportamento humano, da ação humana. Mas, doutora Fabiana, eu percebo que ainda eu tenho uma gama de colegas psicanalistas que abominam a hipnose. Não, porque freudiano não pode falar em hipnose porque foi abandonada pelo Dr. Freud. E eu andava buscando ao longo desses meus 40 anos de psicanálise onde que encontrava-se essa verdadeira proibição, sanção à prática da hipnose. E eu fui à Argentina o ano passado e cheguei lá e encontrei um amigo. E ele, sabendo da minha vida em busca desse casamento entre a psicanálise e a hipnose, que eu chamo de hipnoanálise, que é o que mais me facilitou na prática clínica, e a senhora já sabe disso, já experimenta isso aí. Esse colega me disse, eu encontrei um livro que não está sendo mais publicado. Os 10 anos da prática da hipnose, o Dr. Sigmund Freud. E me deu uma cópia de presente. E eu fiquei estupefato. 10 anos de Freud. Então, Freud aprendeu hipnose incipientemente, porque era o que tinha na época, mas ele continua usando hipnose, chamando livre associação de ideia. A senhora hoje continua usando hipnose, fazendo livre associação de ideia. Daqui a 500 anos, vamos continuar usando a mesma metodologia freudiana, a hipnose no divã, a hipnose na clínica psicanalítica. Que maravilha poder ter acesso a uma informação como essa que o senhor nos traz. Doutor Reginaldo, que mensagem o senhor deixa para os nossos internautas, para aqueles que estão vendo agora o nosso vídeo, sejam eles psicanalistas ou não? Gente, a humanidade passa por um momento muito difícil. A humanidade inteira. Não só nós, psicanalistas, ou não somente aqueles que são psicóticos, doentes estrutural da mente. Toda a humanidade. O vírus Covid-19, ele veio para o mundo para deixar a sociedade tão vulnerável ao ponto de não ser apenas vitimada pelo Covid, mas principalmente vitimada pelo desequilíbrio emocional e pelo desequilíbrio mental. A quarentena imposta à sociedade, ela não sabe o que provocou a sociedade. Ela não livrou apenas, porque nós tivemos 0,8% da nossa população vitimada pela Covid. Tivemos 92% da nossa população vitimada, acentuada, sofrida, esmagada, explorada pelas doenças mentais. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde a saúde mental praticamente acabou. Todos estão muito doentes. Não por conta do Covid, mas pelas consequências trazidas por essa quarentena desnecessária. O homem não pode ser isolado, o homem vive do meio social, o homem precisa da troca de ideias, de pensamentos, e tolheram a humanidade de tudo isso. E agora estaremos pagando um preço muito caro, a não sei até quando. Ou talvez até que os governantes do mundo inteiro se atenham à responsabilidade deles de tratar a sociedade da saúde mental.
Caso contrário, o índice de violência entre as famílias, entre as sociedades, serão imensuráveis. Doutor Reginaldo, muito obrigada pela sua presença. Foi uma honra para nós tê-lo aqui conosco. Eu que lhe agradeço de coração. Falar de Freud, falar de psicanálise, falar de hipnose, é o maior prazer que me tenho na vida. Doutora Fabiana, eu sou um homem feliz e eu devo toda a minha felicidade ao Dr. Freud, ao Dr. Mesmer e a todos aqueles que me formaram, psicanalista e hipnoterapeuta. Muito obrigada. E agradecemos também a você que esteve conosco. Continue ligado nos nossos vídeos e o programa Conversa no Divã termina por aqui, mas entre no nosso site www.abepsi.com, assim também como nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Instagram e também aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe e divulgue os nossos vídeos. Muito obrigada e até o próximo programa Conversa no Divã.